Dando sequência às nossas atividades agora da sessão da tarde, temos dois trabalhos. O trabalho de agora é o Bright and Vivid Diffractive Plasmonic Reflective Filters for Color Generation. É um trabalho que já foi publicado, que eu participei. E deixa eu só já abri-lo aqui. Então, no final da apresentação, estarei aqui para responder as perguntas que existirem. Boa tarde, meu nome é Alexandre Silva. Hoje eu vou apresentar o trabalho Bright and Vivid Diffractive Plasmonic Reflective Filters for Color Generation. É um trabalho em parceria entre a Unicamp e a Samsung que foi publicado neste ano na ACS Applied Nanomaterials. Para entender do que se trata esse projeto, vamos pegar o título de trás para frente. Aqui a gente está falando de geração de cor. Mas o que é cor? Cor é como nosso cérebro entende a luz refletida por um objeto ou emitida por um objeto. Vale lembrar também que o espectro de luz visível é uma faixa bem estreita dentro de todo o espectro de ondas eletromagnéticas. E a gente só consegue enxergar esse espectro. Mas como que a gente enxerga as cores? Na nossa retina, nós temos alguns fotorreceptores que ficam no fundo dos nossos olhos. São as células rod e as células cone. As células cone são subdivididas em três tipos, as S, a M e a L, que significam short, middle e long. O que elas são? Elas funcionam como se fossem fibras ópticas sintonizadas para o comprimento de onda do azul, o comprimento de onda do verde e o comprimento de onda do vermelho. Daí vem o padrão RGB, vermelho, verde e azul. Voltando ao título, agora a gente fala de filtros para geração de cor. Nós podemos considerar que os objetos são filtros de frequência. Por quê? Se eu jogo a luz branca em cima de um objeto, a luz branca tem todas as componentes da luz visível, ou seja, todas as cores misturadas. Essa luz vai refletir e a gente vai ver cores só das frequências que foram refletidas em nossa direção. As outras frequências vão ser absorvidas ou refletidas em outra direção. Por exemplo, se ao invés de uma luz branca nós jogarmos só uma luz vermelha em cima dessa maçã, nós só vamos ser capazes de enxergar a cor da parte vermelha. A parte verde, que seria a folhagem aqui, iria parecer preta. A mesma coisa se nós jogarmos somente o verde em cima da maçã. A parte que seria vermelha, a gente não enxerga com vermelho, a gente enxerga preto, porque não tem nada, não tem vermelho sendo refletido. Mas a gente consegue ver a parte verde. E no caso extremo, se a gente jogar só uma luz azul, a maçã e a folhagem vai estar toda preta, já que não tem a componente verde nem a componente vermelha para ser refletida. Ou seja, se a gente quer controlar a cor, ter uma cor específica, a gente tem que refletir uma determinada faixa de frequência. E no último caso, é somente um comprimento de onda. E para conseguir construir estruturas que têm essa característica de refletir ou transmitir um determinado comprimento de onda, a gente pode se inspirar no que a natureza já usa. Por exemplo, essa borboleta aqui, se nós olharmos a asa dela sob o microscópio, ela não vai ser azul. Ela vai ser formada de várias inclusões e a distância e o tamanho dessas inclusões que vão dar a cor, ou melhor, vai refletir um determinado comprimento de onda e dar a cor da asa da borboleta. Assim como o camaleão. Como é que o camaleão tem as suas cores? E sobre a pele dele, tem algumas inclusões de quinino e ele consegue reorganizar a distância e o padrão de rede dessas inclusões de forma a obter uma determinada cor.
E nós humanos a gente consegue reproduzir isso no laboratório. A gente pode fazer grades, por exemplo, essas três grades aqui, cuja diferença são a distância entre os furos e o raio dos furos. Se a gente olhar a uma distância maior, ao invés de ver esses furos ou uma coisa cinza, a gente vai ver uma determinada cor, no caso amarelo, rosa e azul. Também combinando estruturas com formatos diferentes, a gente consegue cor diferente na mesma superfície. Por exemplo, vamos chamar isso aqui de quadro, esse quadro aqui, ele é formado de nanoestruturas. Esse aqui é um outro trabalho também, essa tela, pode ver que a gente está controlando a cor, que está modificando a cor aqui. Se dermos um zoom nessas estruturas, a gente vai ver que ela é formada por furos. Não é exatamente furo, mas para dar uma ideia aqui, como se fossem furos. E tem uma camada de cristal líquido em cima dos furos, como a gente pode ver aqui. Então, ao aplicar uma tensão nesse cristal líquido, a gente consegue modificar o índice de refração que está acima dessas estruturas e a gente vê que a gente consegue controlar a cor em algumas regiões. Andando mais um pouco no título, a gente adiciona um refletivo, ou seja, a gente quer construir filtros refletivos para a geração de cor. Por quê? A ideia é conseguir controlar a cor de uma superfície, de uma tela, nanoestruturando essa superfície, controlando algum tipo, alguma característica do material, por exemplo, o cristal líquido nesse trabalho, de forma a gente controlar que cor vai ser refletida por essa superfície. Assim a gente conseguiria, por exemplo, ter um dispositivo cuja tela não tem luz interna, ou seja, a gente conseguiria, num caso de um celular, se fosse o caso, economizar bastante bateria, porque cerca de 60% do gasto da bateria é simplesmente iluminando a tela. Então a gente já sabe que os objetos podem refletir, absorver ou transmitir luz. Por exemplo, aqui, um objeto reflete todas as cores, absorve todas as cores, transmite todas as cores. O que nós queremos é uma estrutura refletiva que reflita uma cor desejada e que absorva as outras. Uma coisa que a gente pode se inspirar é no copo de Licurgo, do século IV. Ele é um copo feito de vidro que, se a luz é incidente, ele fica verde. Se a luz é transmitida, ou seja, a fonte de luz aqui está dentro do copo, ele é vermelho. E esse copo tem esse comportamento porque misturado ao vidro existem nanopartículas de prata de diâmetro mais ou menos 70 nanômetros, que dão essa característica de refletir o verde e transmitir o vermelho. Esse fenômeno físico tem um nome, plasmônica. O que é plasmônica, né? Assim como o elétron está para eletrônica, o plasmon está para plasmônica. Mas o que é o plasma? O que é um plasmon de superfície? A grosso modo, é uma onda eletromagnética que se propaga na interface entre um metal e um dielétrico, sendo que ele tem uma componente evanescente tanto na direção do dielétrico como na direção do metal. Se, em vez de uma superfície aberta, tiver uma superfície fechada, como uma esfera, o nome disso já é um plasma de superfície localizado. Quem quiser se aprofundar nesse assunto, que é um assunto bem interessante, eu sugiro esse livro do Stefan Meyer, que é bem bacana. Andando mais um pouco no título, a gente chega em difrativo. A estrutura que nós exploramos é uma grade difrativa, mostrada aqui, composta de um substrato de silício nanoestruturado, que vai criar naturalmente um filme muito fino de óxido de silício e depositamos um filme de 30 nano de espessura de alumínio. Aqui algumas fotos dessa estrutura, né, depois de fabricada. Mas o que uma grade difrativa faz? Se você incide uma luz num determinado ângulo, ele vai gerar algumas ordens de difração, ou seja, parte dessa luz vai propagar numa direção, parte numa outra direção, parte numa outra, e assim até a ordem m. Se essa luz for policromática, ou seja, vários comprimentos de onda, na mesma ordem eu vou dividir os comprimentos de onda em alguns ângulos diferentes. Ou seja, como mostra essa foto aqui embaixo, uma grade difrativa é como se fosse um prisma plano.
Levando em consideração os materiais envolvidos, os parâmetros construtivos e a polarização da onda incidente, a gente obtém gráficos como o apresentado à direita. Olhando para a curva verde, nós conseguimos ver que existem dois vales bem característicos, que são os comprimentos de onda onde os plasmas de superfície são excitados. O pico maior fica próximo do comprimento de onda lambda-m, que é o comprimento de corte do modo de difração. Então, abaixo desse comprimento de onda, a reflexão diminui porque a luz acopla em outras ordens de difração. Então, o resultado dessa curva, para quem está olhando essa estrutura olhando a uma certa distância, seria esse verde relativamente pastel. Já olhando para a curva TE, a gente só vai ver o comprimento de onda, o efeito do comprimento de onda de difração. Por quê? Porque ondas TE não podem gerar plasma de superfície. Então, acima de lambda-m, a reflexão é basicamente constante. Abaixo de lambda-m, a reflexão diminui porque essa luz começa a excitar outras ordens de difração. Com esse ferramental, nós projetamos 3 superfícies para ter 3 cores diferentes, uma vermelha, uma verde e uma azul. Os perfis de reflectância são apresentados aqui abaixo. Pegando aqui o verde, a gente percebe que ainda tem níveis de reflexão muito alto em comprimentos de onda que não são desejados. Por conta disso, as cores não ficam tão vivas, elas ficam mais opacas. Esses retângulos aqui em cima são as cores percebidas a olho nu dessas estruturas. Então a gente vê que o vermelho não é bem vermelho, é mais um marrom, o verde é bem apagado, o azul também não é muito bom. Então nós projetamos um algoritmo genético para otimizar essas estruturas. Então o resultado final são essas cores aqui. Então a gente percebe que as cores são bem mais vibrantes, bem mais vivas. O vermelho é bem vermelho, o verde é bem verde, o azul é bem azul. A gente vê que a curva de reflexão na faixa fora do que um comprimento de onda que a gente deseja está bem abaixo do que é a estrutura anterior. Agora, um truquezinho aqui. Vocês estão vendo isso aqui azul ou roxo? Isso depende do monitor. Eu tenho 2 monitores em casa. Em um monitor ele fica bem azul e no outro monitor ele fica roxo. O vermelho, ele está bem vermelho aqui. Em um monitor ele fica um vermelho bem sangue. E no outro ele fica um vermelho um pouco mais clarinho. Ou seja, apesar de ser as cores vistas a olho nu, como a gente está olhando isso através de um monitor, também não tem a mesma percepção que a gente teria a olho nu. Era isso que eu tinha para apresentar hoje para vocês. Mais detalhes, por favor, olhem o artigo publicado ou me mandem um e-mail e estou aqui para responder qualquer dúvida. Obrigado. Bom, alguém tem alguma pergunta? Pode falar, Gelson. Parece que eu sou a perguntadora oficial desse SP Meta. Bom, volta aí nesse teu penúltimo slide rapidinho, por favor. Espera aí que eu vou ter que abrir aqui o slide, que aquilo era uma gravação. Ah, era gravação. Não, então tudo bem, pode deixar. Naquele onde tem a grade difrativa, né, a lente difrativa, que você tem tipo um prisma, e aí você separa, né? Primeira ordem, segunda ordem, e assim sucessivamente, né? Uhum. Qual a principal diferença dos raios de primeira ordem para o de segunda ordem? É 3 dB? É em termos de potência de luz? Ou existe, além, claro, que tem um desvio da frequência, mas também tem diferença na potência?
Só um segundo aqui. Porque, assim, em ondas eletromagnéticas comuns, assim, frequência mais baixa, como Está micro-ondas e falando tal, nesse slide? isso, quando você tem o desvio ali, né, a refração de primeira ordem, ela é mais forte, ela é mais potente do que a de Ela tem, segunda, por exemplo? geralmente sim, na primeira ordem a intensidade é maior, na segunda ele vai evanescendo. Eu não sei te dizer de cabeça qual seria a potência, mas aqui a gente consegue ver claro que a intensidade aqui é maior, né? Tipo assim, eu acho Mas que esse seria resultado não é da nossa interessante. estrutura. Isso aqui foi só uma foto que eu peguei da internet para mostrar esse efeito. Eu sei, mas a sua estrutura também é capaz de fazer isso, não é? Sim, mas a gente não quer isso. A gente quer que seja a mesma cor, numa largura, num ângulo, num conjunto de ângulos grande, né? A gente quer controlar a cor. Eu quero que aquela superfície seja vermelha nesse momento. Agora eu quero que ela fique amarela. Então esse trabalho é uma parte do projeto, né? Ele não tá contemplando a parte do controle da luz. Então a gente construiu essa estrutura. Se a gente colocar cristal líquido em cima e aplicar uma tensão, a gente vai alterar o índice de refração que uma onda incidente vai ver, e a gente acaba controlando qual é o comprimento de onda que vai ser refletido. Então, essa é a ideia geral do projeto. Nesse artigo, a gente focou simplesmente numa cor estática, mas conseguiu uma cor bem vibrante, bem viva, porque geralmente o que a gente consegue ver na literatura é que estruturas desse tipo resultam em alguma cor, mas é um tom mais pastel, né? Uma coisa mais com pouca energia naquele comprimento de onda. Alexandre, Oi. uma pergunta. Qual é a perda de potência? Quer dizer, qual é a relação de potência entre a potência da luz policromática e a cor que você obteve quando o teu dispositivo está funcionando? A gente não chegou a fazer esse tipo de normalização. A gente normalizou o sinal, né? A gente pegava o sinal da fonte de luz que a gente tinha e normalizou. Como um resultado aqui, por exemplo, é da ordem aqui de 70% a 74% da energia nesse comprimento de onda era refletido. Enquanto que, nesse caso aqui, 20, 22 era refletido. Então, essa faixa de comprimento de onda tem muito mais energia sendo refletida que dá a cor que a gente da superfície, né? Certo, e quando você aplica uma tensão para ela refletir apenas uma cor, o que ocorreria? Você teria uma figura da refletância aí? Não, não tenho porque não é nesse trabalho a gente não tem isso. Mas acho que dá para dar uma noção do efeito aqui. Vou aumentar aqui. Consegue ver essa figura aqui? Consigo. Então, esses esferoides aqui estão todos organizados numa certa direção. Vamos dizer que isso aqui a gente não está aplicando uma tensão no cristal líquido. O que é o cristal líquido? Pelo nome, é como se tivessem, vamos chamar de átomos, cada esferoide desse fosse um átomo, então eles estão flutuando naquele ambiente. Quando a gente aplica uma tensão, eles se organizam. Então, eu estou falando aqui de uma forma para tentar ser mais claro, tá? Se a gente for querer falar exatamente da física da coisa, pode não ficar tão claro assim só com essa imagem. Então, nesse exemplo aqui, esses esferoides estão alinhados nesse sentido. Se eu jogo uma luz com uma certa polarização, a luz refletida vai ter um certo comprimento de onda. Ao aplicar uma tensão, eu começo a modificar esse alinhamento. Não sei se dá para ver aqui. Tentar aumentar um pouco mais.
a modificar esse alinhamento dessas partículas. Então, a onda eletromagnética que está incidindo, ela começa a ver como se fosse um meio com outro índice de refração efetivo. E, por conta disso, trocando esse índice de refração efetivo, a gente acaba modificando quais são os comprimentos de onda que os plasmons de superfície vão ser excitados. Então, por conta disso, a gente consegue fazer uma variação de cor ativa de uma superfície. Se a gente não tem esse material ativo, não tem o cristal líquido, a única forma da gente mudar, existiriam duas formas de mudar a cor. São os parâmetros construtivos da estrutura, mas uma vez fabricado, ele tem aquela cor. E ele estando fabricado também, a gente pode tentar virar ele em algum ângulo, que aí tem esse efeito que a Gelsa estava justamente falando. Então, se eu tenho um observador bem aqui, exatamente aqui nesse ângulo, ele vai enxergar o vermelho. Se eu virar essa estrutura, essa grade aqui, o meu observador só conseguir enxergar esse ângulo, ele já vai ver amarelo. Não sei se eu consegui responder a dúvida. Não, perfeito, perfeito. Muito bom trabalho. Alexandre, tem uma observação aqui rapidinho. Não sei se você percebeu, mas isso aí é praticamente um separador de frequências, né? Você pode considerar essa estrutura como uma, né? Você pode identificar a frequência do teu emissor, se ela tiver uma ou duas, três frequências combinadas, você pode colocar um receptor em cada raia, digamos assim, né? Para que cada raia seja sensível a uma frequência. Sim, poderia ser feito alguma coisa nesse sentido, sim. Eu acho que isso aí é o que tem de mais moderno em sistema de identificação de sistemas de defesa. O problema é que a diferença angular entre cada raia dessa é bem pequena, né? Então... Sim, por isso é que você usa a nanotecnologia lá do outro lado para poder detectar, né? Você tem filmes nanômetros. Sim, existem vários sensores que podem se basear nesse efeito. Né? Nessa ideia. Perfeito, ótimo. Parabéns pelo seu trabalho aí. Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Alexandre. Oi. Posso fazer uma pergunta? Claro. Mas você não utilizou o cristal líquido, né? Você está dando um exemplo ali de você poder fazer esse controle com o cristal líquido, porque pela sua estrutura que eu estou vendo aqui, não tem. Nesse trabalho a gente não usou. No que está publicado nesse artigo, a gente não usou cristal líquido. Entendi. Mas a gente usou sim no projeto. Sim. Entendi. É porque você vai haver o cristal líquido, ele é anisotrópico. Você vai ter um efeito de anisotropia, talvez algum tipo de rotação, de polarização do seu sinal. Exatamente. É isso que a gente explora também no cristal líquido. Dependendo do tipo de se você tiver conversão de polarização, você pode até perder o efeito do plasma que você está querendo. Sim, totalmente. Mas o que eu queria ver, né, porque é essencialmente um prisma que você está fazendo, mas você precisou dessa estrutura, porque se eu entendi bem, você tem uma camada de alumínio de 30 nanômetros, é isso? Isso. 30 nanômetros, ele é transparente, né, principalmente para incidência normal. Mas para você precisava, se você não precisava, primeiro porque é alumínio, né, você poderia ter... O alumínio é bom para ultravioleta. Você poderia, no visível, aí, trabalhar mais para o meio, trabalhar com alumínio, prata. Né? Por que você precisou... Por que você não fez a camada mais espessa? É isso que eu queria saber. Por exemplo, se o que você está analisando agora seria essencialmente a reflexão. Você poderia ter aumentado muito a eficiência de difração da sua estrutura. Por que alumínio? Custo. Esse foi um projeto com a Samsung quando eu estava trabalhando na Samsung. Então a gente pensou em custo, por mais que seja um filme muito fino, mas se a ideia fosse colocar isso em milhões de dispositivos, quanto mais barato o metal, melhor, né?
e a resposta foi até satisfatória usando alumínio. E a espessura foi porque ela não poderia ser muito espessa, que a gente, inclusive, quer gerar um segundo plasma de superfície abaixo dessa camada, justamente para tirar a energia refletida. Então, a gente poderia ter feito uma coisa mais espessa, sim, mas aí a gente acabaria perdendo uma outra forma de roubar comprimentos de onda, vamos dizer assim. A gente queria Você me permite sugerir, Claro. você me permite sugerir um negócio? Por exemplo, embaixo, ao invés de você colocar um outro filme plasmônico, você poderia usar, por exemplo, nanosferas de diâmetro diferente para poder espalhar a luz para fora. Isso ajudaria a você, ao invés de você se preocupar em fazer um acoplamento com o outro plasma, você poderia fazer o que é feito, por exemplo, em células solares, que é para você espalhar aquela luz o máximo possível e evitar assim que você tenha essa back reflection que você não gostaria lá de baixo. Sim, seria uma solução, mas de novo, a gente pensando em forma de produção em massa barata, a gente tenta evitar o máximo, a gente tenta tirar etapas de fabricação. Então, consistiria, claro, eu entendo, consistiria na verdade um filme de polímero, por exemplo, contaminado com nanosferas. Você faz um spin-off e depois você deposita o alumínio por cima dele, porque o alumínio ele é fácil de depositar em cima do polímero. Mas é só um comentário, bastante interessante o trabalho. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Então, só aqui com o resultado final, a gente vê que tem uma comparação aqui, né? Quase 80%, 70%, um pouco mais de 70% de reflexão no comprimento de onda que a gente gostaria. Lógico, quanto mais estreito isso aqui, mais puro é a cor, né? Mas esses outros comprimentos de onda, que estaria no azul, que estaria no vermelho, eles estão bem abaixo, coisa de 22% para baixo. Então, por isso que a gente consegue cores bem brilhantes, né? Como a gente está mostrando isso aqui numa tela, a gente não consegue ver o quão brilhante, o quão puro essa cor fica a olho nu. Foi a brincadeira que eu fiz aqui. O que a gente está vendo aqui? Azul ou roxo? Quando tu mostraste na tua apresentação lá o holograma azul, para mim ele estava roxo aqui, nessa tela que eu estava vendo. Aí eu fiz a mesma brincadeira, eu baixei para a tela e ele estava bem azul. Então, não faz, a imagem que vocês estão vendo não faz jus à imagem que a gente vê a olho nu dessa estrutura. Ela é mais brilhante, ela é mais viva. E geralmente nesses trabalhos, quando a gente faz estruturas, cores nanoestruturadas, geralmente as cores que a gente consegue são cores mais pastéis, não tem tanta pureza de cor, na maioria dos trabalhos. Mas obrigado pela sugestão, uma coisa a ser explorada. Infelizmente, esse projeto foi descontinuado, né?